O ex-presidente Jair Bolsonaro... Ai, que gostoso dizer isso. Vamos falar de novo. O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu em uma Desculpa, Ana, posso te interromper? O ex-presidente, claro. agora inelegível, Jair Bolsonaro... O ex-presidente, agora inelegível, Jair Bolsonaro, admitiu em uma entrevista que todo mundo pensa em dar golpe. Na entrevista dada à revista Cruzoé, ele ainda diz que ninguém incentivou ele a dar o golpe e definiu o artigo 142 da Constituição como um remédio para poderes descontrolados. Eu fui discriminado ao longo de todo o mandato. Eu fiz uma seleção aqui das falas dele, mas a mais legal não é nenhuma dessas, é sobre o day after da tentativa de golpe. Achei ótimo se ele falar do day after. Vamos lá, tô procurando aqui meu botão de play, vamos ouvir. Desculpa aí, vamos ouvir Bolsonaro. Pelo que o senhor falou pra gente, o golpe não foi discutido, não foi sequer pensado. Pensado, todo mundo pensa. Você não pode, de vez em quando, alguém falava alguma coisa, agora ninguém tentou me convencer. Nem o Mauro Cid, né? Não, quem é o Cid? É o chefe da assessoria parlamentar, a defesa. Quando você fala essa defesa, sítio, 142, intervenção federal, tudo é remédios previsto na Constituição, que a iniciativa não pode ser do presidente, mas tem a colaboração do parlamento brasileiro. Quando você fala, por exemplo, Estado de Defesa e Sítio, você tem que ouvir os conselhos, mandar para lá. O artigo 142 é quando há um poder desequilibrado, você toma a providência, mas também não é isso, qualquer poder pode tomar uma medida nesse sentido. Mas se perguntar para o povão o que é o artigo 142, você não sabe. Da minha parte, houve alguma assinatura de qualquer documento? Não houve nada. Eu convoquei os Conselhos da República da Defesa para tratar esse assunto? Não. Né? Agora, o que muita gente queria era eleições limpas e transparentes o ano passado. E se for começar a analisar essa história... Teve algum momento da presidência, principalmente ali naquele que estava muito quente, 2019, 2020, que o senhor acordou um dia e falou, eu preciso invocar esse 142? Eu vou. Não. E, presidente, aproveitar aí... O que acontece? Quando você fala, isso aí poderia ser levado como um golpe. Dar um golpe é a coisa mais fácil que tem. Quer dizer, você tem que fazer alguma coisa, o duro é o after day, é o dia seguinte. Como é que o mundo vai se relacionar conosco? A gente tem experiência de países que tomaram medidas de força, né? As consequências são péssimas. Eu sempre falei, eu lancei aquele jogo das 4 linhas. Você não vê uma ação minha fora das 4 linhas. Dizer para você que eu não fiquei, na minha intimidade, revoltado quando o Ramagem não pode assumir, fiquei revoltado. Mas não busquei contornar, mas não numa medida drástica. Tá? Além daquilo, você vê hoje em dia, quem é o chefe, o diretor-geral da PF? Você é um amigo íntimo do Lula. Comigo não foi possível. A mãe diferente. Então, eu fui discriminado ao longo de todo o mandato. Ai, termina nessa nota, assim, eu fui discriminado ao longo de todo o mandato. Ai, tá bom. Faz parte da estratégia deles se colocar como vítimas, né, do sistema e perseguidos. E é isso, né? Acho curiosa, sim, a tranquilidade com que ele diz essa frase mesmo, né? Que o pessoal do chat está falando que dar golpe é a coisa mais fácil que tem. E realmente nem isso ele conseguiu. Eu fico imaginando numa reunião, assim, sei lá, uma reunião da ONU e tudo mais, os presidentes sentados, né? E aí o Bolsonaro falando, todo mundo pensa em dar golpe. E aí os outros presidentes olhando, assim, se olhando, aquele climão, assim. Não, pessoal? Vocês não, gente? Sabe? É que nem quando você tá, sei lá, no vestiário do futebol, né? E aí todos os caras lá se vestindo, você começa... Não é muito chato quando você tá dando pro boy, e daí ele fala, e aí todo mundo te olha assim, sabe? Não? Vocês não? Sabe? Não? Não, você nunca passou por isso também? Ana? Bom, enfim, o que acontece? Sabe aquele momento que fica constrangedor e que fica, né? Todo mundo pensa em dar golpe, né? Pessoal? Enfim, só pensa naquilo, né? Então, acho que não é uma declaração nada surpreendente.
do ponto de vista de o que o Bolsonaro pensa, né? É uma declaração surpreendente no sentido de, olha, ele de fato falou isso. Ele de fato verbalizou, né? Enfim, e que, de repente, isso também é revelador sobre o meio em que ele vive, né? De repente, no meio dele, isso é verdade. No meio dele, todo mundo pensa em dar golpe. Né? Ele vive cercado né? de pessoas que só pensam em dar golpe, né? E de repente, né? Ele até se considera um moderado por conta disso. Porque ele tá cercado de... Não, é sério, eu tô falando sério. De repente ele tá cercado de gente que tem que dar golpe, tem que matar, tem dele pensar, eu só penso nisso, eu só tentei, mas não fiz. Até que eu sou, né, tá entendendo? Eu nem tanto lá, nem tanto aqui, eu sou equilibrado. Né? Porque de repente, comparado com as pessoas que convivem com ele, do ponto de vista dele, ele, né? Enfim. Faz todo sentido. Eu gosto muito de prestar atenção nessas conexões mentais que as pessoas fazem, que aparecem na montagem do discurso, sabe? Tá falando de um assunto e daí encadeia outro assunto. Então ele tá dizendo que dar um golpe é uma coisa fácil, né? Seria muito fácil dar a entender isso. Se ele quisesse dar um golpe, ele daria. Por que ele não deu? Porque o difícil é, como ele diz, o day after. O difícil é o day after. Quer dizer, o que vem depois? Vai ter apoio ou não vai ter apoio? Então, para mim, isso está dizendo em outras palavras. Eu pensei, eu queria dar o golpe, só não dei porque não senti que tinha apoio político para isso. Sim. E eu acho que isso é o tipo de coisa que, assim, só não fala diretamente pro forma de que não, eu queria dar o golpe para não se incomodar, mas que entre os apoiadores dele e tudo mais, a ideia de golpe, para muitas dessas pessoas, era uma coisa que realmente eles queriam, eles estavam pedindo isso, né? Então, é aquela coisa, né? Ele não pode falar com todas as letras, né? Uma coisa meio parecida com copia de cachorro e tudo mais, né? Ele não pode falar com todas as letras, mas acaba deixando escapar um, né? E aí, doutora Ana, se você me permite fazer mais uma tangente. Por favor, estamos aqui para isso. Eu queria fazer uma tangente, já que a gente está falando em golpe, que essa semana tem um país chamado Níger. Um país africano, que é um país que tem em torno de 25 milhões de habitantes. Fica em torno de 80% dele fica no deserto do Saara, certo? E que é um dos países mais pobres do mundo, né? É um dos países com IDH mais baixo do mundo, né? E que é um país que a independência dele da França foi em 1960. Tá entendendo? Então, assim, ele, enquanto um país independente, ele foi colônia direta e formalmente até 1960. Certo? Desde então, teve dezenas e dezenas de tentativas de golpe de Estado lá, muitas das quais conseguiram dar o golpe. 4 delas. Já teve 4 golpes de Estado lá, de 1960 para cá. Sim. E o último, em 2010, foi um golpe de Estado difícil de contornar e de se retornar a que seria alguma coisa um pouco mais democrática. E aí, olha só que coisa. Se não me engano, em 2020, eles tiveram eleição, e aí, quando eles tiveram uma eleição direta, eles elegeram um presidente. E esse presidente é de uma coalizão de partidos de esquerda lá. Certo? E esse presidente, assumindo, muitas coisas lá começaram a melhorar. O Níger começou a crescer economicamente, tipo 5, 6, 7% ao ano. O que é um índice, vamos combinar, bem alto. Né? É um índice bem alto. Né? E claro que você não vai resolver todas as tretas de um país, sobretudo um país que tem todo esse histórico, um país que passou, que foi submetido a tantas coisas horríveis, você não vai resolver muito rápido, mas
economicamente o país estava crescendo muito, né? Vários dos problemas internos estavam apresentando sinais de melhora, né? Bom, o que acontece? Essa semana teve um golpe de Estado lá. Certo? Essa semana teve um golpe de Estado lá. O exército depôs o presidente e tomou o poder. E é isso. Certo? A gente tem muitas coisas, eu acho, para se falar a respeito disso. Muitas. Né? Mas o que mais me chama a atenção, é que isso não chama a atenção. Ah, boa. Sabe? O que mais me chama a atenção é que, assim, imagina se isso fosse na Ucrânia. Sabe? A Ucrânia nem é tão mais populosa assim do que o Níger. Sabe? Tipo, não é como se fosse um país 10 vezes mais populoso. Não, não é nem 2 vezes mais populoso. Mas aí, claro, a gente está falando de um país pobre, de um país africano, de um país de maioria islâmica, né? E aí é claro que isso a gente vê isso ser institucionalmente normalizado. Tipo, teve mais um golpe de Estado, tá entendendo? E que isso é uma coisa muito, muito, muito triste na minha visão, tanto a respeito deles quanto a respeito de nós, assim, né? Tanto a respeito deles quanto a respeito de nós. Claro, em escalas totalmente diferentes, mas ainda assim, né? E que, enfim, o after day, como o Bolsonaro fala, né? Nem para falar na ordem certa as palavras, mas enfim, lá está acontecendo agora. E agora a gente vai ver como é que os outros países vão reagir a isso, né? Como é que internacionalmente isso vai ser, né? E que, bom, de todas essas coisas que a gente pode falar, né? É claro que a gente é muito mais rico do que eles, né? Claro que a gente tem uma história como país independente muito mais longa, né? Mas ao mesmo tempo tem algumas similaridades que não dá para não perceber, sabe? Pô, de novo, cara, um presidente mais inclinado para a esquerda assume e daí começa a desenvolver a economia, começa a ter alguns avanços pequenos em relação ao tamanho dos problemas, mas começa a ter esses avanços, tá entendendo? E aí os milicos vão lá e dão um golpe e tomam o poder, sabe? Quer dizer, puxa vida, sabe? Alguém aqui nunca ouviu essa história antes, sabe? Alguém aqui nunca... e isso daí me leva para mais um dos 528 roteiros que eu escrevi e nunca gravei, porque é muito trabalhoso editar os vídeos depois, mas que como a desmilitarização é um caminho, caminho, né? Vários países do mundo já são desmilitarizados, né? A gente aqui no Brasil que não está em guerra com ninguém, que não tem conflito com ninguém, que tem relações que tem relações diplomáticas boas com todo mundo. Sei lá, olha na Ucrânia. A gente tem relações boas com os dois lados, sabe? A gente tem relações boas com Israel, com Palestina. A gente tem relações boas com os Estados Unidos, com China. A gente não tem conflito, a gente não tem uma guerra formalmente desde o quê? Da Segunda Guerra Mundial? A gente tem relações excelentes com todos os nossos vizinhos. E a gente gasta mais com um exército do que com saúde e educação junto. Isso não é teoria da conspiração, isso é só você ir lá e olhar o orçamento que foi aprovado. Isso é um documento de conhecimento público, é só ir lá e olhar, sabe? Então, assim, a gente está falando de um golpe, de uma tentativa de golpe frustrada no Brasil, e que a gente vê que a maioria dos envolvidos era militar,
né? E aí a gente vê isso acontecendo em outros países que não têm a mesma estruturação das forças democráticas como a gente, porque foram horrendamente colonizados e etc. Né? Para mim não tem como não falar da desmilitarização. Para mim é gritante, para mim, sabe, a necessidade de a gente repensar nacional e internacionalmente o papel das Forças Armadas, as forças das Forças Armadas, né? Enfim, né? E se eu tivesse fazendo um vídeo, eu acho que eu terminaria com aquela demonstração grotesca dos tanques de guerra passando na frente do palácio lá em Brasília, aquela fumaceira e tudo mais, dizendo é para isso que a gente está gastando o dobro, que a gente está gastando mais do que com educação e saúde juntos, é para isso? Né? Para eles ficarem fazendo ingerência sobre a política. É para isso que a gente está pagando esse exército, essas forças armadas todas. Para proteger a gente da ameaça da invasão dos... Não tem nenhum. O nosso exército é um dos poucos exércitos do mundo que historicamente matou e mata mais os seus próprios cidadãos do que cidadãos de outros países.